Graça, paz e misericórdia vos sejam multiplicadas da parte de Deus Pai e da parte do seu bendito Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Estou feliz de estar aqui de volta. Parece que uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu estive aqui, mas não lembro mais nada. E está tudo mudado e bonito. Que bom, graças a Deus. Estive recentemente no Cambeba, estou vendo aqui alguns irmãos de lá, o presbítero Almir, sua esposa, queridos, que na verdade são de Salvador, estão emprestados aí, mas meu presbítero lá, na igreja, primeiro lá da Barra e depois da Herança Reformada. Então, estou em casa, também Geison, Nice, todas minhas ovelhas lá de Salvador. E dou graças a Deus, porque Ele me concede esta bênção. Já há 76 anos, com colete salva-vida, não é de coluna. E Deus tem me sustentado por sua graça. Eu quero, nem que seja arrastado, continuar pregando. Eu vi isso é na tradição, né? Na Bíblia não tem, mas que o João, que morreu 90, quase 100 anos, o último apóstolo, né? Mesmo depois da ilha de Patmos, ele voltou para Éfeso, essa tradição diz. E que então carregavam uma cadeira com ele e botavam lá na frente para ele falar: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Então, se tiver que carregar minha cadeira para eu falar, mas eu acho que não vou chegar lá, não, de jeito nenhum. Quero estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Bom, o tema que me foi dado é um tema tão profundo, como eu diria, tão pesado, tão difícil, que nós, nessa geração, e eu me incluo, estamos longe. Ainda que a gente queira, deseja, sabe, até na mente essas coisas, mas nós estamos muito aquém dos puritanos. Eles, iluminados pelo Espírito Santo, numa vida de meditação, de oração, de conhecimento profundo das Escrituras, da teologia, eles foram iluminados pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo para unir a ortodoxia com piedade e construir isso que nós conhecemos que eles viveram como prática da piedade. Então, quando alguém diz: você é puritano, eu digo: eu gostaria muito de ser, mas estou longe. Estou longe. Então vocês vão, claro, eu não vou me aprofundar, mas falar a respeito de coisas que eu sei que vocês já sabem, mas que nós temos que orar muito e buscar auxílio e graça da parte de Deus pelo Espírito Santo para começarmos a praticar. Porque, claro, o alvo é a prática. O que Deus quer é nós todos vivendo como os puritanos viveram, de um modo santo, irrepreensível, piedoso, amando profundamente ao Senhor, buscando a santidade, glorificando a Deus com a nossa vida, em tudo. Mas para Deus nada é impossível, e se Ele ordenou essas coisas, é porque Ele nos dá capacidade de vivermos
que atrapalha é o que nós aprendemos de errado, são os nossos vícios evangelicais que adquirimos e que é tão difícil desistir deles, abrir mão deles, ficar com a verdade conforme ela é em Cristo Jesus. Então, eu tenho já há muito feito esse trabalho, pregando sobre a fé reformada. Deus tem abençoado muito, mas às vezes desanimo, porque é tão difícil ver as pessoas se prostrando e assim prontas para viver aquilo que o Senhor tem nos ensinado claramente na sua palavra. Mas eu não posso perder a esperança. Nós temos um Deus vivo. Ele ama a sua igreja. A Bíblia diz que Ele trabalha pela sua noiva, tirando as rugas, as coisas que não são boas, que a enfeiam. Ele vai tirando, trabalhando, lavando, pela lavagem da água, pela palavra, até que ela seja apresentada bela, adornada para Ele. Então, eu sou um amigo do noivo e estou querendo um mero instrumento nas suas mãos para fazer isso. Bom, nosso assunto é sobre a guarda do sábado cristão, ou do Shabá cristão, dia do Senhor. Então, vamos orar, porque eu quero que o Senhor tenha misericórdia e possa nos ajudar, na verdade, e tomar toda a liderança e agir. Senhor, humildemente, com temor e tremor, diante de um assunto tão sério, mas tão negligenciado. Temor, tremor, Senhor, diante de Ti, porque é a Tua palavra e ordenança que está em jogo. Tua vontade santa. E nós, pecadores, ó Deus, desobedientes, nós quebramos o Teu mandamento todos os dias. E com relação ao dia do Senhor, não santificamos como devíamos santificar. Profanamos o dia, roubamos o dia que não nos pertence, pertence ao Senhor. Senhor, ajuda-nos aqui nas considerações que vamos fazer da tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração pela palavra, mas não só falar, que Ele haja com poder, que haja aquela manifestação de espírito e poder para destruir todo pensamento contrário que existe em nós, nossas concepções carnais, próprias, humanas, destruir, suplantar, destruir todo pensamento, trazer tudo aos pés de Cristo, à obediência de Cristo. Só o Senhor pode fazer isso, Senhor, com o Teu poder. E rogamos que Tu faças. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Bem, a prática do dia do Senhor é uma prática apostólica. Logo depois da ressurreição, o Senhor, nós sabemos, apareceu aos discípulos naquele mesmo dia, esteve com eles, reunidos, portas fechadas, mas era o dia da ressurreição, era o primeiro dia. E aí depois, ele, 8 dias, exatamente 8 dias depois, apareceu a eles novamente. E assim, certamente daqueles 40 dias, lhes deu mandamentos, como diz a própria palavra, como o Senhor que era, e os ensinou a respeito desta mudança do 7º dia para o primeiro dia da semana. E isso ficou na mente da igreja, na prática da igreja, e foi passando por gerações. Os pais apostólicos, todos eles fazem menção, tratam disto, falam a respeito de que é o primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor, e da necessidade de santificar este dia. Mas a nossa carnalidade, a nossa natureza corrupta, ela é contrária a tudo que é de Deus. E se fosse pela vontade da carne, esse dia seria totalmente erradicado e esquecido, banido. Mas, se não consegue banir, então consegue distorcer, amenizar as exigências com relação a esse dia, fazê-lo assim palatável à carne. E nós aprendemos a guardá-lo como nos apraz e não como é agradável a Deus. Basta dizer que nós que prezamos tanto Calvino, amamos esse irmão, porque Deus o usou tão maravilhosamente para nos orientar com relação à fé reformada, não foi tão contundente quando se trata do dia do Senhor. A gente não deve julgar, porque eles estavam vindo de uma situação de corrupção da igreja tamanha que foi uma guinada muito grande, mas muitas coisas ainda não ficaram absolutamente claras. E o dia do Senhor foi uma delas. Mas Deus, que ama a sua palavra, ama este dia que Ele consagrou e que quer sua igreja santificando este dia zelosamente, levantou os puritanos. Os puritanos, nos ombros de Calvino, iluminados pelo Espírito Santo, elaboraram esta doutrina, isto é, trazendo-a das Escrituras e apresentando-a de um modo fiel à vontade de Deus, ao texto sagrado, principalmente, nós vamos ver isso, principalmente a teologia da aliança, a doutrina da aliança, que faz com que nós
olhemos para o Antigo Testamento como base de tudo o que acontece no Novo. A teologia bíblica mostra claramente a Cristo no Antigo Testamento. Então, quando a gente vê hoje, as pessoas fazem um negócio, 7º dia do Velho Testamento, judaico, o dia do Senhor, Novo Testamento, começa agora. Não! Nós temos que olhar Cristo no 7º dia. Já lá. Olhando para o dia do Senhor no 1º dia. Vê se você entende isso. Nós não jogamos fora o 7º dia. Nós temos que entender o 7º dia cristologicamente, para entender o dia do Senhor com bases. É por isso que John Owen, esses puritanos, eles têm a base para a doutrina do dia do Senhor em Gênesis e Hebreus. E eu vou mostrar esses textos. Antes, eu quero trazer aqui as perguntas do catecismo que tratam dessa doutrina, porque os nossos símbolos de fé são a expressão fiel do que ensina as Escrituras. Então, eles nos ajudam muitíssimo. Eles não são inspirados, mas a fidelidade deles, a dignidade dos nossos padrões está no fato de ser fiel às Escrituras, serem fiéis às Escrituras. Vamos começar com a pergunta 115. Qual é o 4º mandamento? Resposta. O 4º mandamento é: lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás 6 dias e farás neles tudo o que tens para fazer. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o peregrino que vive nas tuas portas para dentro. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra, o mar, tudo o que neles há, e descansou ao 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia 7º e o santificou. Quem ouve isso aqui fala: esses puritanos eram adventistas. Nada disso. Eles estão simplesmente trazendo o texto como ele é. Mas veja que eles vão desenvolver a doutrina do dia do Senhor e a mudança para o 1º dia, considerando esse texto aqui. Pergunta 116. Que se exige no 4º mandamento? Resposta: no 4º mandamento exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro, em cada 7, que era o 7º desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o 1º dia da semana, desde então, e há de assim continuar até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão, e que no Novo Testamento se chama Dia do Senhor. Bom, aqui já os puritanos no seu ensino estão mostrando que esse 7º dia que foi consagrado estava indicando e apontando para um outro dia, que seria a plenitude, de fato, do cumprimento deste dia.
que era o primeiro dia o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto, este mandamento é uma citação de um puritano, Thomas Watson. Esse mandamento foi gravado em pedra pelo próprio dedo de Deus e será nosso conforto tê-lo gravado em nossos corações. Que Deus, com o seu dedo, grave esse mandamento no seu coração, assim como Ele gravou em pedra. Essa é a ideia de puritano. O dia de sábado é reservado para o culto solene a Deus. É a propriedade de Deus. Não deve ser alienado para usos comuns. O Senhor colocou um prefácio antes deste mandamento. Ele colocou um memorando nesse mandamento, que é: lembra-te de santificar o dia de sábado. Esta palavra lembrar mostra que somos propensos a esquecer a santidade do sábado. Por isso, precisamos de um lembrete para nos lembrar de santificar esse dia. William Gurge, também puritano, diz: inicia seu breve estudo sobre o sábado, William Gurge, sobre o sábado, recorrendo a Gênesis 2, indicando a criação como a origem da doutrina. De modo semelhante, João Prideaux, também puritano, contestou os argumentos contrários à ideia de que Gênesis 2 era a origem do sábado. Porque há uma tentação de fazer uma dicotomia no Velho e Novo Testamento e de dissociar o sábado, sétimo dia depois da criação, com Cristo e com a sua mudança para o primeiro dia. Não temos que dissociar. Um é base do outro. No ponto de vista de John Owen, a instituição do sábado por ocasião da criação se baseia em dois textos da Bíblia, um do Antigo Testamento e outro do Novo. E, escreve John Owen, ambos me parecem uma prova tão irrefutável. Está claro que esses dois textos são Gênesis 2, 1 e 2 e Hebreus 3, 4. Acerca de Gênesis 2, 1 e 2, John Owen observa que Deus santificou este dia, não que Ele próprio tenha preservado santo algo que a natureza divina não é capaz, em nenhum sentido. Deus não precisa do dia do Senhor para se santificar. Nós é que precisamos santificar esse dia. Da mesma maneira como santificamos o nome de Deus, que é o ato de um inferior para um superior. Ele tenha consagrado aquilo que por sua natureza já era santo, mas que Ele separou oficialmente para uso sagrado, exigindo que obedientemente o santifiquemos nesse uso. No livro Teologia Puritana. Vamos ver esses dois textos? Abre comigo, vamos em Gênesis capítulo 2. Vamos ler versículo 1, 2 e 3. Gênesis 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera,
descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Você consegue ver Cristo aqui? Porque toda a palavra de Deus é palavra de Cristo e diz respeito a Cristo. Cada verso das Escrituras tem Cristo. Eu me lembro dos seminaristas que vinham pregar sermão de prova. Aí pregava o sermão, não falava nada de Cristo. Como é que é isso? Mas não tem, no texto não está falando nada de Cristo. De jeito nenhum, está falando sim. Spurgeon diz assim, todos os caminhos levam a Londres. Você tem que pegar a lente, afastar e entender. A única razão de existir Bíblia é para glorificar, testificar, anunciar Cristo, a sua salvação. Então o Velho Testamento está cheio de Cristo. E aqui está, por que razão Deus estabeleceu e consagrou esse dia, depois em que realizou sua obra, diz o texto, descansou. E se descansaram, claro, Deus não precisa de descanso. Mas ele consagrou, ele separou esse dia e o santificou. Por quê? Os judeus até hoje não entenderam. Eles guardam o sétimo dia, tal, conforme as orientações que eles receberam da tradição, mas nem passa pela cabeça deles que esse dia foi consagrado, santificado por Deus, por causa de Cristo. Porque Cristo faria uma obra restauradora, resgatando todas as coisas, restaurando todas as coisas, recriando todas as coisas pela sua obra perfeita, como Deus encarnado e Senhor dos céus, da terra e de tudo, e da casa. Depois vamos ver Hebreus que vai dizer isso. Foi uma obra de recriação. Ele é colocado no túmulo, e então ele cumpre a parte cerimonial deste sábado judaico, com a sua morte, e ressuscita no primeiro dia. E Hebreus vai dizer que ele descansou das suas obras, como Deus o Pai descansou. Por isso agora ele estabelece um outro dia, que é o dia, é o Shabá da vida, da nova criação, do reino de Deus em Cristo Jesus. Por que foi sétimo no outro primeiro? Bem, porque tinha que ser mesmo. Porque o primeiro ou o oitavo dia, e se você estudar o Antigo Testamento só com esse motivo, oitavo dia, você vai ver que o oitavo dia é o primeiro dia da semana. Ele
aponta para a vitória de Cristo na sua obra de recriação e de restauração de todas as coisas por causa do pecado. Então Deus, desde a eternidade, já sabia todas as coisas conforme os seus decretos. Então Ele sabia que era preciso ter um dia entre 7 que seria santificado, a princípio apontando para Cristo, no 7º dia, que seria mudado pelo próprio Senhor do sábado para o primeiro dia, que fala do seu descanso, desta recriação gloriosa de todas as coisas, céus e terra. A obra de Cristo é abrangente, não é só para a sua restauração, reconciliação com Deus e você ser feito nova criatura. São todas as coisas criadas, que contaminadas, que foram com o pecado, precisavam ser restauradas, e Cristo o fez. Assim, nós vamos para Hebreus, e veja como o Senhor, conforme diz aqui, John Owen tem prerrogativa para fazer isso. É isso que John Owen está dizendo. Hebreus, capítulo 3, né? Hebreus, capítulo 3, vou ler o verso 3 e 4. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então veja que Jesus Cristo, como Senhor e Deus, é o Senhor da casa e tem prerrogativa como Senhor de estabelecer o que Ele quer, modificar o que Ele quer. E foi assim que Ele agiu, né? Nós vimos, Ele várias vezes disse que o Filho do Homem é o Senhor do sábado, é o Senhor da casa. Aí se você vai para o capítulo 4, né, de Hebreus, ele diz assim: na minha ira não entraram nos meus descansos. Deixa eu pegar o discípulo. Verso 4. Hebreus 4, começando no verso 4. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia, de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e porque por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram
anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Olha, o sétimo dia falava de um descanso. E ele foi aplicado no Antigo Testamento, sempre pensando em Cristo, para o povo que saiu do Egito para entrar no descanso em Canaã. Isso tudo apontando para Cristo e falando do descanso que nós teríamos em Cristo entrando no reino. Canaã é tipo do reino. E quando nós, então, cremos em Cristo, nós entramos no reino, no descanso. Veja Deuteronômio, no capítulo de número... Deixa eu ver aqui. Deuteronômio capítulo 5, veja o verso 12 em diante. Segue comigo esse texto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o nome em vão. Ali o 11. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Agora veja o verso 15, presta atenção. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Então Moisés está aplicando o quarto mandamento, a doutrina de santificar esse dia, a experiência do povo, muitos anos depois, saindo do Egito, para entrar no descanso da terra de Canaã. Ora, alguém podia dizer, Deus ordenou o sétimo dia do descanso, mas não falou nada de Egito, nem de povo sair do Egito. Claro, isso aconteceu muitos anos depois. Mas veja que assim como Josué, tipo de Cristo, tirou o povo do Egito com mão forte, braço estendido, manifestação do poder de Deus, era Cristo mesmo, em Moisés, realizando esta obra, tirando o povo da idolatria, do cativeiro, daquela situação miserável, inclusive
espiritualmente falando, para levá-los pelo deserto até Canaã. E então é aplicado aqui o 7º dia, o descanso, o sábado, para testificar essa salvação maravilhosa que Cristo fez, tirando o povo do Egito por meio de Moisés para o descanso. Está vendo? Então, não se encerra ali a história do sábado. A história do sábado continua e agora alcança o seu clímax na obra do Moisés perfeito, que é Cristo, que realiza esta obra gloriosa na sua vida perfeita, de obediência à lei por nós. E vai à cruz, obediente até a morte de cruz, realiza uma obra. Meus irmãos, o Calvário é tão abrangente, nós não fazemos ideia do poder da cruz, da obra que Cristo fez, resgatando o mundo, do poder das trevas, do pecado, do domínio de Satanás. E ele é colocado sob o poder da morte. Seu corpo fica ali 3 dias, retido naquele túmulo, sem ver corrupção. A obra continua. E no primeiro dia da semana, pelo poder de Deus, todos os grilhões da morte, do inferno, são quebrados. E Cristo sai redivivo, glorioso, vitorioso, consumando a sua obra. E consagra este dia como o dia da vida, não o 7º da morte, mas o primeiro da vida, o Shabá cristão, que vem a ser chamado dia do Senhor, por inspiração do Espírito Santo, em Apocalipse 1:10. Vamos ver aqui. Apocalipse 1:10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. É Kyrios, que significa Cristo mesmo. É o Senhor Jesus Cristo que é Kyrios. Este é o dia do Senhor Jesus Cristo, Kyrios, dia do Senhor. E aí o Hebreus diz, porque ele descansou das suas obras de recriação e estabeleceu seu descanso no primeiro dia da semana. Ora, alguém que nega o primeiro dia da semana e vai para o sábado do 7º dia, está negando toda a obra de Cristo. Toda a obra de Cristo. Está comemorando aquilo que era sombra e que apontava para o dia glorioso do descanso efetivo, eterno. Olha, uma coisa preciosa que eu aprendi com J.K. Bill, na sua teologia bíblica, é que quando você se converte e entra no reino, você já entrou, já começou a viver no novo céu, nova terra. Como? O pecado, você entrou no descanso. Você já está experimentando
os vivas da vitória, os louros da vitória. Você já está experimentando as bênçãos do novo céu, da nova terra. Você é cidadão do reino e dos céus. Então, a gente pensa assim, tanto faz, o camarada guarda o 7º dia lá, pensando em Cristo e tal, está tudo bem. Não, porque ficou no meio do caminho. O 7º dia desemboca no primeiro e glorioso dia da vitória, da vida, do novo céus e da nova terra que já começou. Porque os últimos dias, meus irmãos, foram iniciados com a ressurreição de Cristo. Todos fazem parte nascidos agora no reino, são cidadãos dos céus. Imagine que Jesus falou assim, João Batista, nos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Mas quem nasce agora no reino é maior do que ele. Dá para entender a diferença da glória deste novo céu, nova terra que começou, do reino de Deus que foi estabelecido, que chegou, e que você faz parte, e do dia do Senhor, que é a marca da vitória desse dia, e você quer trocar por uma sombra, por um 7º dia da morte? Então, a mudança do sábado, do último dia da semana, para o primeiro, foi por nomeação do próprio Senhor Jesus Cristo. Cristo é Senhor do sábado, Marcos 2, 28. Isso aí é bom para você marcar. Esse texto é muito importante. Jesus se denomina Ele, Filho do homem, Senhor do sábado. Todo sábado o Senhor mudou Páscoa para Santa Ceia, mudou a circuncisão, agora é batismo. O Senhor mudou, é Deus, Cristo, Senhor, e mudou mesmo. Então Ele é Senhor. Marcos 2, só para você marcar aí. (28). Eu vou ler o 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Então, quando Deus estabeleceu o sábado lá, foi pensando na redenção do homem, na salvação do homem, que viria com Cristo, o Senhor do sábado, que iria realizar essa obra gloriosa e mudar o dia consagrado para o primeiro dia. Quer dizer, o 4º mandamento é assim, não mudou, porque lembra-se do dia do Shabá, do descanso, do dia consagrado, que não é mais o 7º, mas o primeiro, por causa da glória, da consumação de Cristo, e do que Ele fez, e do seu descanso, e do seu estabelecimento como ordem de Senhor, que é do 7º para o primeiro dia, colocando o nome de Dia do Senhor.
E quem mais deve instituir um dia, senão aquele que é o Senhor dele? Assim é chamado de dia do Senhor, porque o Senhor o instituiu e o separou dos dias comuns para seu culto e serviços especiais. Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana do sepulcro e apareceu 2 vezes nesse dia para os seus discípulos. Aqui, João 20, 19, 26, depois se você quiser conferir. O que era para insinuar aos discípulos, assim diz Agostinho e Atanásio, que ele transferiu o sábado judaico para o dia do Senhor. A ordenança do primeiro dia, que é o dia do Senhor, foi a prática dos apóstolos. Aí você vai ver textos como 1 Coríntios 16, 2. Eu não sei como fazer, porque eu estou gastando um tempão para falar dessa mudança, e depois de como é que devemos viver o dia do Senhor. Eu acho que eu precisava de mais tempo para fazer isso, mas vamos lá. Eu tenho que apresentar esses textos. 1 Coríntios 16, 2. Primeira Coríntios 16, 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Ele está organizando aquela oferta que ele queria que os gentios mandassem para os judeus lá da Judéia, que estavam passando grande necessidade. Então ele disse assim, olha, vá juntando sempre no primeiro dia da semana, que era o dia que eles se reuniam. Quando eu for, que estiver com vocês nesse dia, eu não tenho que fazer coleta, só pegar o que está aí para eu levar lá para os judeus. Primeiro dia da semana, cada um ponha de parte. Isto é, seja feita a coleta nesse dia que vocês se reúnem. Agora vejam Atos 20, versículo 7. Eu acho isso aqui strike. É um verso que não tem como os adventistas podem fugir disso. No capítulo 20 de Atos, bom, ele está... Eu vou ler desde o primeiro versículo. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-os e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia. Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco, filho Aristarco, Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troado. Presta atenção agora. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana, incluindo o 7º dia, o sábado dos judeus. Passamos uma semana.
no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, quer dizer, culto mesmo, Santa Ceia. Então, por que ele não fez o culto no sétimo dia, se ele passou uma semana lá? Por que não foi no sétimo dia para partir o pão, fazer o culto? Não, foi no primeiro dia da semana. Passou o sétimo dia, ele costumava ir à sinagoga para aproveitar para evangelizar no sétimo dia. Mas o culto cristão, de partir o pão, de pregar a palavra, de adorar ao Senhor, era o primeiro dia da semana. Foi assim que o Senhor ensinou que fizesse. Essa é a primeira parte. Agora a segunda parte. Como é que está o tempo? Hã? Já terminou? Está vendo? Mas eu vou ver se eu alinhava aqui. O segundo ponto é a santificação desse dia. Bom, vamos lá. Vamos ver negativamente. Primeiro, não devemos fazer nenhum trabalho nesse dia. Isso está expresso no mandamento. Nele não farás nenhum trabalho. Deus reservou este dia para si. Portanto, não devemos tomá-lo ou torná-lo comum, realizando qualquer trabalho civil. Se é consagrado, se é santo, separado por Deus, e com uma finalidade tão gloriosa, que é a celebração da ressurreição, da vitória de Cristo. Como é que podemos fazer outra coisa? O dia do Senhor é um dia de descanso sagrado. Todo trabalho secular deve ser evitado e suspenso, pois é profanar o dia. Neemias 13, 15 e 17. Tem que ler isso aqui. Porque, olha, Neemias foi tão zeloso, tão... Deixa eu achar aqui. Alguém podia me ajudar lendo aí, por favor? Porque aí, em vez de eu ficar procurando, alguém me ajuda aí. Neemias 13, 15 e 17. Um dos rapazes aí, me ajuda. E lê para mim, bem forte. Naqueles dias, vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares, traziam trigo e carregavam seus instrumentos. Também no dia do sábado, traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos de todo tipo de cargas. Protestei contra eles, por venderem alimentos neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro, que traziam peixes e todo tipo de mercadorias. E no sábado vendia aos filhos de Judá, e em Jerusalém. Repreendi os novos de Judá e lhes disse: que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Estão profanando. Repreendi, contendi. Não vão fazer mais. Aí, sabe o que eles fizeram? Eles disseram: está certo, a gente fica com a mercadoria aqui, esperando dar o dia. Disse: não, também não. Sai daqui, porque é tentação para o povo. Então, veja, ele foi incisivo e duro. Terceiro, é sacrilégio roubar o tempo destinado ao trabalho civil, o tempo que Deus dedicou e separou para a sua adoração. Aquele que converte qualquer tempo do sábado para negócios mundanos é pior ladrão do que aquele que rouba na estrada. Pois tal ladrão rouba o homem, mas este
ladrão rouba Deus. Ele rouba o dia de Deus. O Senhor proibiu a coleta de maná no sábado. Está em Êxodo 16. Alguém poderia pensar que isso poderia ser permitido, pois o maná era o sustento da vida. E o tempo em que o maná caía era cedo, entre 5 e 6 da manhã, de modo que eles poderiam tê-lo recolhido logo cedo, e o restante do sábado poderiam ter empregado na adoração a Deus. Além disso, eles não precisavam fazer uma grande jornada, porque o maná era apenas dar um passo, caía ali mesmo, nas suas tendas, ao redor das tendas. No entanto, eles não podiam recolher o maná no sábado, e só por planejarem coletá-lo, Deus ficou muito irado. Isso está em Êxodo 16, 27 e 28. Eu vou ler aqui. Alguns do povo saíram no 7º dia para colher, e não acharam. E o Senhor disse: até quando recusareis guardar meus mandamentos e as minhas leis? Você veja, o que envolve esse dia consagrado ao Senhor, que apontava para Cristo. Veja, ainda era sombra. Eles apontavam para um descanso efetivo que viria na manifestação de Cristo. Mas Deus foi zeloso para que eles entendessem o que seria esse Shabá no dia de Cristo. E teriam que ter este zelo, este cuidado. Era como se Deus está ensinando para eles aprenderem como teriam que guardar mesmo o dia do Senhor. Nós temos várias outras ocasiões que temos na Bíblia que falam da importância desse zelo. Eu sei que existia na lei cerimonial exigências que alguém poderia achar absurda, mas os próprios fariseus aumentaram essas exigências. Então não podia acender fogo, não podia, era caminhar uma jornada de um sábado apenas, não seria punido e tal. Essas coisas foram coisas que não traduz em absoluto, né, o que de fato significava de coração guardar esse dia. Porque para Deus, mais do que o externo, é o interno, né? É o amor por esse dia, o temor a Deus, zelo para com Cristo e a sua obra. A Bíblia fala de casos que existe ressalva. Por exemplo, obras de necessidade, caridade. Essas obras podem ser realizadas nesse dia. Necessidade extrema, caridade, ajudar pessoas. Deus, nesses casos, quer misericórdia e não sacrifício. Coisas extremas, necessidade. Jesus mesmo ensinou e disse que era para fazer os discípulos colheram espigas para comer, e era sábado. Aí fizeram aquela... E Jesus ensinou que tinha que comer, né? Agora, o zelo e amor para com o dia do Senhor, por exemplo, dos nossos pais, eu sei que você, que é crente já de 2, 3 gerações, deve se lembrar como seus pais eram cuidadosos com o dia do Senhor. Como
faziam toda a alimentação no sábado, que nós sempre confundimos por causa do nosso calendário, né? Mas eu digo, no dia antes, preparavam toda a alimentação. Então, no dia do Senhor, é só esquentar e comer. Vai lavar prato, claro, que não vai deixar sujo a louça lá. Não, lava os pratos. Mas ter cuidadoso, prepara tudo, organiza as coisas no dia anterior, para que o menos possível se possa fazer nesse dia, de modo que você tenha todo o desembaraço para o dia do Senhor. Eu vou encerrando, falar, eu acho, de uma coisa que nós não fazemos de jeito nenhum, mas que os puritanos faziam. A preparação para o dia do Senhor. Ninguém faz. Nós excluímos isso aí. Só, peraí, já é demais. Guardar o dia do Senhor, tudo bem, mas ainda no dia anterior me preparar para celebrar esse dia do Senhor, eu tenho que me preparar no dia anterior? Sim, senhor. Se um príncipe fosse vir à sua casa, que preparação você faria para a sua recepção? Varreria a casa, lavaria o chão, adornaria o quarto com as mais ricas tapeçarias, cortinas, para que houvesse algo adequado ao estado de dignidade desta pessoa tão importante. No bendito sábado, Deus pretende ter doce comunhão com você. É o príncipe que vem de modo especial. Ele reservou este dia. Claro que Cristo está sempre conosco, mas no dia do Senhor, Ele vem, Ele quer ter uma comunhão mais íntima com você, através dos sacramentos, do santo culto, dos meios de graça, nesse dia, inclusive em casa. Os puritanos, quando chegavam no culto, né, comiam, aí tirava as coisas da mesa, ninguém saía da mesa, e ali o chefe de família fazia um tipo de culto doméstico e relembrava com as crianças os pontos do sermão, que eles tinham chegado da igreja, né? Comiam, almoçavam, e sentado à mesa, todos tinham que lembrar os pontos do sermão e as aplicações, os usos que eram feitos. E oravam. Era pelo menos 3 vezes no dia do Senhor que eles se reuniam. Ele parece dizer-lhes, como Cristo a Zaqueu, em Lucas 19:5, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Agora, que preparação você deve fazer? Então, eles enumeram aqui, eu vou só ler rapidinho. É lícito tomar todo o cuidado necessário no preparo da comida e tudo. Deixa eu ver aqui. Eu já falei, né, sobre isso. Parar de trabalhar cedo na véspera, para que o seu corpo esteja mais bem renovado e sua mente esteja mais bem preparada para santificar o Shabá no dia seguinte. Por falta desta preparação, você e seus servos estão cansados do trabalho e da vigília da noite anterior. Então serão dominados pela sonolência, quando deveriam estar adorando a Deus, ouvindo o que o seu Espírito diz à igreja, pela instrução às suas almas. Mas não, fica até tarde na televisão, assistindo filmes estranhos, coisas de programação, vai dormir tarde, no outro dia está acabado para ir para a escola dominical.
ou para a igreja, para o culto. Quando a noite do sábado se aproxima, toque um toque de recolher na sua casa. Desvie sua mente do mundo. Reúna seus pensamentos para pensar na grande obra do dia que se aproxima. Purifique todas as afeições impuras que possam indispor você para o trabalho do sábado, do Shabá. A preparação noturna será como a afinação do instrumento. Ela preparará melhor o coração para os deveres do próximo dia, que é o Shabá. Regozije na aproximação deste dia, pois é o dia em que temos uma oportunidade para as nossas almas desfrutarmos da presença de Deus. Os puritanos chamavam o dia do Senhor de o dia da feira da alma, quando alguém entrava no mercado de Deus para comprar sem dinheiro vinho e leite, e tudo que era bom e necessário para a sua vida espiritual. João 8,56 diz: Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Assim, quando vemos a luz de um Shabá brilhar, do dia do Senhor, devemos nos alegrar. Isaías 58,3 diz: então te deleitarás no sábado, no Shabá. Eu vou usar a palavra Shabá, porque a gente confunde com o do calendário, que não temos nada com os sábados do calendário. Nós temos como o da Bíblia, que é o Shabá, o primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor. Então, te deleitarás no Shabá. Este é o rei dos dias, que Deus coroou como uma bênção. Assim como houve um dia na semana em que Deus fez chover maná 2 vezes mais do que em qualquer outro dia, assim Deus faz chover o maná de bênçãos celestiais 2 vezes mais no Shabá, no dia do Senhor, do que em qualquer outro dia. Este é o dia em que Cristo leva a alma à casa do vinho e exibe sobre ela a bandeira do amor. Agora o orvalho do Espírito cai sobre a alma, pela qual ela é revivida, confortada. Quantos podem escrever o dia do Senhor, o dia do seu novo nascimento? Esse dia de descanso é um penhor, é um sinal daquele descanso eterno no céu. E não devemos nos alegrar com sua aproximação. Aquele dia em que o sol da justiça brilha deve ser um dia de alegria, deleitoso ao seu coração. Dia do Senhor, dia de festa para a alma. Vamos estar juntos na comunhão dos santos, no amor de Cristo unidos, cantando salmos, ouvindo a palavra. Meus irmãos, a gente não faz ideia do que isso significa. Se você ler Hebreus 12 e meditar na conexão que existe do céu com a igreja, com a presença de Deus, o justo juiz, de Jesus Cristo Senhor. Em Hebreus diz que ele canta salmos no meio da congregação. Imagine, Cristo mesmo comparece à igreja no dia do Senhor, senta e canta. Isso está em Hebreus capítulo 2, eu vou fazer questão de ler isso aqui, eu já vou encerrar, tenho que encerrar. Hebreus capítulo 2, verso 10, diz assim, é o verso 12, dizendo: a meus irmãos, é Jesus falando, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores, himnel, no original, que é salmos, hinos de Davi.
Cristo cantando salmos no meio da congregação. Cristo, no dia do Senhor, cantando salmos no meio da congregação. Você acha pouca coisa isso? Diria muito mais coisa a falar, mas eu creio que essas coisas são suficientes para que você entenda o propósito de Deus no dia do Senhor. Não é opcional, é uma ordem dele. Isso está no plano e no programa de Deus, desde o Velho Testamento, quando Deus termina de criar todas as coisas, ele pensava no dia do Senhor, do seu filho que haveria de vir. Tudo foi planejado pensando no dia do Senhor. É a ordem dele, é plano, é propósito, é parte de toda a economia que Deus faz para a sua igreja, os seus eleitos, os seus salvos, para que eles sejam sustentados em amor a Ele, a Cristo, e vivam de forma santa, que glorifique o seu santo nome. Um crente que despreza o dia do Senhor está fadado a perecer e mostrar que nunca, na verdade, nasceu de novo, que não é um eleito de Deus, porque Deus vai fazer com que os seus eleitos entendam o seu propósito para o dia do Senhor e a importância dele. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a restaurar o apreço por esse dia, zelo para santificá-lo. Vai ser uma luta, eu sei, contra a sua carne. Se televisão, o diabo já arranjou tudo. Ele já arranjou corrida de Fórmula 1, ele já arrumou jogo de futebol. Nesse dia, ele quer estragar, acabar com a sua vida espiritual, e por isso ele ataca este dia. Mas eu faço um desafio em nome do Senhor para você, que deseja a vida de piedade, que deseja ser santo. Se você é um eleito, eu sei que você deseja isso, desligue a sua televisão. Não vá para campo de futebol, não vá para a praia para andar, não vá para lugar nenhum. Esse dia não é seu. Não se torne um sacrílego roubando a Deus. Esse dia pertence a Ele. Você deve se preparar, trazer toda a sua família para se sentar aqui. Meu filho não quer ir. Traz pela orelha. Bota aqui. Sim. Aqui é o lugar. Até que ele faça 21 anos, queira sair debaixo do seu teto, aí o que você vai fazer, né? Mas enquanto estiver debaixo do seu teto, é sua responsabilidade. Por isso, o texto lá, nos 10 mandamentos do Catecismo diz, por que o chefe de família é mais? Porque eles são responsáveis. Deus vai cobrar de você, chefe de família. Não venha com desculpinha, não. Arrasta, traz todo mundo. Seja zeloso. Deus vai lhe abençoar e abençoar a sua casa. Vai se agradar que você ame o seu dia. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém.